O amor chegou, trazendo boas novas por aqui. Nos libertou da potestade das trevas, sim. Com muito amor, suportou dores, enfim. Mas para isso é preciso amor.
compreender além do que a mente pode imaginar, sentir muito mais que o coração pode sentir, viver muito mais que se possa viver, ir além do que os olhos podem ver.
paz. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, verso 13 em diante, que fala sobre a avareza. O título desta mensagem é A Avareza e a Fé. Que existe entre esses dois sentimentos, avareza e fé, ou esses dois preceitos da nossa vida. Vamos ler aqui o Evangelho, depois a gente vamos discutir sobre isso. Diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Alguém da multidão lhes disse: Rabi, diga a meu irmão que divida comigo a propriedade que herdamos. Jesus, porém, respondeu: Amigo, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então disse às pessoas: Cuidem-se e guardem-se contra todas as formas de ganância. Mesmo que alguém seja rico, sua vida não consiste no que possui. E lhes deu esta ilustração. Havia um homem cuja terra era muito produtiva. Ele discutia consigo mesmo: O que devo fazer? Não tenho espaço suficiente para a minha colheita. Então ele disse: Isto é o que farei. Destruirei meus celeiros, construirei outros maiores e estocarei todo o trigo e meus outros bens ali. Então direi a mim mesmo: Que homem de sorte é você? Tem uma grande quantidade de bens guardado para durar muitos anos. Comece a descansar, coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe disse: Tolo, nesta noite você morrerá, e as coisas que você preparou, de quem elas serão? É isso o que acontece com quem guarda riquezas para si, sem ser rico para com Deus. Bom, a avareza é o apego extremo ao dinheiro ou às riquezas. Também a falta de generosidade, a mesquinhez, o medo de perder o que se possui. É ganância. Então veja que um jovem procurou Jesus para que ele resolvesse uma demanda entre ele e o seu irmão, a questão de uma herança. Isso é uma coisa muito comum nos nossos dias. Irmãos se degladeiam, irmãos deixam de se falar, se separam por causa de herança dos pais. Quando ele procurou Jesus, Jesus disse a ele que ele não era juiz para essas coisas, ele não veio para isso. E aí Jesus adverte a multidão sobre a herança e conta esta parábola, essa história de um homem muito rico que ajuntou muitas riquezas, ele já não tinha mais onde guardar, ele então teve uma ideia de construir depósitos maiores para guardar sua herança, achando que isso lhe traria uma segurança. Esse sentimento de medo do futuro é normal do ser humano. Mas Jesus nos adverte para que isso não se torne uma obsessão na nossa vida. E hoje em dia, a palavra ambição, ela mudou de sentido, ela perdeu o sentido. Ambição hoje é tido como uma coisa normal. Dentro do contexto que a gente vive, pode-se dizer que ter ambição, entre aspas, é normal até dentro de um limite, porque o sistema, a sociedade que a gente vive, foi implantado um sistema de competição
o que eu não concordo. Eu acredito que essa competição ela fere os princípios bíblicos, cristãos. O homem começa a competir com o próprio homem, a gente não sabe até onde isso vai chegar. Mas enfim, ambição, no sentido literal da palavra, é forte desejo de poder ou riqueza, sucesso, glória. Prosperidade também é uma palavra muito usada nos nossos dias, principalmente no meio evangélico. É abundância, é ser bem-sucedido, é riqueza. Então, avareza, ambição e prosperidade, existe uma linha muito tênue, muito próxima uma da outra. É muito difícil para uma pessoa conseguir se manter numa dessas linhas de pensamento sem entrar na outra. Eu aqui selecionei, eu classifiquei o avarento em dois grupos, em dois tipos. O que não tem e deseja, ou seja, é aquela pessoa que não tem, mas ele é avarento, ele é ambicioso, mas aquela ambição extrema, aonde ele faz de tudo, ele passa por cima de tudo e de todos para atingir o seu objetivo, para ter sucesso, para ter fama, para ter dinheiro principalmente. Esse é um tipo de avarento, que é o caso daquele jovem que procura Jesus, querendo que Jesus julgasse a sua causa com o seu irmão. Ele não tinha nada, existia uma herança que era do seu pai, mas ele estava brigando com o seu irmão. A gente percebe aqui, a história não nos dá mais detalhes, mas a gente percebe que ele estava numa briga com o seu irmão por aquilo, ou seja, ele era um tipo de avarento que ele preferia perder a amizade do seu irmão, mas ficar com a herança, se é que o seu irmão também não queria dar parte da herança dele. A gente não sabe até onde isso vai. Mas existem muitas pessoas que ele não tem, mas ele inveja quem tem. E isso é um tipo de avareza. Ele se discrimina, ele odeia porque ele não tem. Ele não se sente satisfeito porque ele não tem. E ele quer ter a qualquer custo. Ele passa por cima de tudo, de todos. Ele faz de tudo para ter. E existe o avarento que tem, que é o caso deste rico. Ele tinha muito, mas ele queria mais. Ele achava que ele tendo muito, a sua alma teria descanso. Ele ia ter um futuro onde ele pudesse dizer: olha, eu estou bem, a minha alma está bem, eu vou poder gozar a vida, vou descansar. O objetivo dos dois é chegar nesse ponto de estar acima de tudo e de todos, e isso por meio dos bens materiais. E isso é uma fala muito comum nos nossos dias, é um pensamento que domina a maioria das pessoas, principalmente os jovens, os adolescentes, que sonham, e sonham muito alto, muitas vezes sem os pés no chão. Então Jesus nos adverte para isso. Ser rico não é pecado. Alguém pode desejar ser rico sem problema, desde que ele consiga essa riqueza de uma forma digna, honesta, sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém, e mais, sem explorar ninguém, o que aí eu já acho muito difícil, mas esse não é o ponto em questão. A questão é, Jesus disse que esse sentimento exagerado pela riqueza, em suma, se você estudar esse texto, você vai ver que ele leva à perda da fé. Você pode arruinar a sua vida de fé por causa desse sentimento.
Então, quando aquele homem declara que ele vai poder dizer para sua alma, alma, descansa, em seguida Jesus responde assim, louco, nesta noite pedirão a sua alma, ou seja, nesta noite você vai morrer. O que você tem preparado? Você se preparou materialmente, mas espiritualmente, cadê a tua fé? Onde a tua fé foi parar por causa da tua ambição, por causa da tua avareza? Então o avarento, nós cristãos evangélicos somos combatentes ferrenhos da idolatria, mas talvez a maior forma de idolatria seja a avareza, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Porque muitas vezes, por amor ao dinheiro, a pessoa fica cega, ela perde a noção, ela fica, ela se desespera. E muitos vão parar na sarjeta, porque percebem que as coisas não acontecem assim. Jesus então nos adverte a isso, que a avareza, ela pode nos levar à perda da fé. Então a fé e a avareza, ou seja, a ganância, essas duas coisas não combinam. Eu não posso, a palavra de Deus fala que eu não posso servir a Deus e a mamão, ou seja, as riquezas. Então, por que eu quero ser rico? Por que eu quero tanto se eu já tenho tanto? Por que eu não tenho tanto e quero ter tanto? Né? Então, muitas pessoas dizem assim, eu conversava com o senhor esses dias, que ele disse assim que ele quer ganhar na quina, porque ele quer comprar um sítio e ir para longe, desfrutar a vida. Eu falei, olha, não esquece, se o senhor ganhar na loteria, o senhor me dá pelo menos uma bicicleta. E ele disse, pode ser ousada? Eu falei, pode. Então, dificilmente uma pessoa fala, olha, eu quero ficar rico para ajudar os pobres. Dificilmente você vê uma pessoa avarenta falar isso. Né? Então, Jesus nos adverte, porque essa avareza ela pode corroer os nossos melhores sentimentos, os nossos maiores tesouros. E aí ele faz a pergunta, o que tens preparado? Né? Para quem será? Ele falou, o que adiantou você ter toda essa riqueza? E a tua alma? Né? Você vai morrer hoje. Você preparou alguma coisa para a tua alma? Então ele nos aconselha a não colocar o nosso coração nas riquezas. Né? Ou seja, eu tenho que me preocupar com a minha vida? Tenho que me preocupar? Tenho, lógico, claro que sim. Mas eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Né? O mais importante na minha vida tem que ser a parte espiritual, a minha vida de fé. As outras coisas, a Bíblia diz que serão acrescentadas. Né? As pessoas dizem assim que o resto a gente corre atrás. Então, a gente precisa de pensar se o que eu sinto, se é realmente um desejo de prosperar ou se eu sou um avarento. Porque se eu for um avarento, a minha fé pode estar correndo perigo, a minha vida, a minha salvação pode estar correndo perigo. Então que nós possamos guardar esses ensinamentos de Jesus. Essa é um pensamento hoje, essa palavra muito pouco falada. Né? As palavras que você mais ouve hoje nas igrejas é sucesso, é vitória, é prosperidade, e sem um aprofundamento dessas palavras, só ficam instigando as pessoas a serem prósperas, a buscarem o melhor, a ser cabeça, a ser vitoriosa, sem parar para pensar no significado dessas coisas. Então que nós possamos meditar nisso e guardar isso no nosso coração para nós não nos tornarmos um idólatra do dinheiro.
Que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém.